Galera, Marco Melo sou eu. Sejam bem-vindos e bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas. Estamos já na nossa live semanal do programa Independência. Estou aguardando aqui meu querido amigo Aguinaldo. O tema de hoje, princípios de reabilitação e recuperação, né? Ou, entre parênteses, recuperação. Reabilitação é mais técnico, é pra galera, pá, né? E recuperação é pra nós, ex-nóia e pá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o meu querido amigo Aguinaldo. Deixa eu só achar ele aqui, galera. Dá licença um pouquinho, que eu ainda tô apanhando desse cara aqui. Sei lá como é que faz. Não consigo direito. Aqui já entrou Ana Paula Ventura. Oi, Ana Paula Ventura, seja bem-vinda à live do programa Independência. Vou mandar um beijo para você aqui, ó. Já tô testando o chat. Beleza? Ó, Antônio Melo entrou. E aí, paizão? Tudo bem? E aí, companheira Paulinha, tamo junto. Beleza. Eu não. Pesquisar. João Aguinaldo. Fala aí, Daniel. Tamo junto, ó. Vamos acenar pros queridos. Beleza. É legal isso aqui. Eu não tinha muita habilidade, não. Tô começando a aprender, galera, com vocês. Como tudo na minha vida, desde quando eu entrei em recuperação, vocês me ensinaram quase tudo. Aê. Tá me vendo hoje, companheiro? Tranquilo e calmo, hoje tá de boa. Deixa eu só ajeitar aqui que ao vivo acontece isso, né? Ao vivo é isso. Eu já adiantei aqui para a galera, princípios de reabilitação, que é um nome, digamos assim, mais formal, e recuperação, para quem é dos 12 passos, já conhece a pegada, né? Ó, a Leila mandando uma boa noite aí. Tamo junto, Leila. Obrigado. Beleza. Então, Eu já vamos trabalhar. Já comecei, já dei uma introduçãozinha, agora é com você, Aguinaldo. Me ajuda aí. Beleza. Como é que foi a semana? Tranquila? Tranquila, graças a Deus. Bacana, só por né? hoje. Bom, o mundo, ele se baseia em princípios, né? Por exemplo, você vê vertical e horizontal. Tudo é feito dessa maneira, vertical e horizontal. Você vai colocar piso no chão, vertical e horizontal. Isso é um princípio universal, certo? Tá. Aí, como é que é os princípios da reabilitação? Por que eu falo reabilitação? Porque o camarada, ele não está habilitado. Você vai dirigir, não tem carteira, não está habilitado, né? Então, a reabilitação. Muito bem. Aí, quando você entra, porque existe o princípio evangélico, existe o princípio de reencarnacionista, existem vários princípios, né? Mas quando se trata de parar de usar droga, parar de beber, né? Começa princípios de recuperação, né? E tudo que começa com re, é duplamente difícil, certo? Isso. Por exemplo, ressentimento. Você vai sentir de novo, né? Reabilitação. Você vai se habilitar de novo, né? E tudo que começa em termos de adicção, droga, é reeducação, né? Então, dentro dos 12 passos, né? Porque os 12 passos, ele é, para os anônimos, a coluna vertebral. Coluna vertebral. Tudo bem. Aí dentro dos 12 passos existem várias irmandades. E uma das irmandades é comedores compulsivos.
Aí o que o comedor compulsivo vai fazer? Ele vai ter uma reeducação alimentar. Entendeu? Aí quando a gente chega, por que é difícil para profissionais, para a recuperação? Porque quando se trata, não tem nada mais perfeito do que as irmandades, por um único fato, tá? O que a gente aprende, né? Frequentando, observando, estudando, analisando, vendo, né? Pena que não é tão divulgado os princípios como deveriam ser divulgados, certo? Porque quando entrou, uma das coisas que tem, né? Eu acho extraordinário isso, né? Conhecendo, avançando um pouquinho mais as tradições, como é que as irmandades funcionam, como é que começou, quando o Rockefeller deu $5.000 para os alcoólicos anônimos, né? Como é que deveria ser o primeiro livro, né? Então, teve muito problema de grupo anônimo na China, por causa da sétima tradição. Ah, é? Sétima tradição. O regime lá de governamental é a sétima tradição, né? Olha, nós não aceitamos, porque esse é um princípio. Então, por que esse princípio vale para a vida do indivíduo que bebe ou do indivíduo que usa droga? Porque ele é negligente com dinheiro. Entendeu? Então, por exemplo, a metodologia de uma clínica, né? Olha, você vai ficar internado 8 meses, né? 9 meses, né? Quem é que vai pagar a alimentação, o hotel do camarada? A família, né? Tá. É um princípio que precisa ser revisto, mas tudo bem. Internamento. O cara tem 8, 10, 12 internamentos, né? E a gente já conversou sobre isso, mas é bom sempre estar relembrando. Cara, Repórter. 3. 8 meses. Né? Então, na verdade é 8 meses, a gente fala, mas na verdade é 1 ano. Porque os outros 4 meses o camarada ainda está perdido, né? Tá. 3 internamentos. Acabou. O que é passado para ele? Ó, bicho, como é que funciona o princípio de recuperação? É autonomia. Porque o cara é dependente. Entendeu? Autonomia. Isso também está dentro dos 12 princípios de recuperação, né? Porque a Irmandade, quando você fala, estudando a origem das Irmandades Anônimas, as Irmandades Anônimas, elas têm lá 12 passos. Certo? Eu estudei tudo isso. 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. São 36 princípios. Daí fala da autonomia, né? Fala, por exemplo, da dependência, certo? Quando você fala, por exemplo, olha que coisa extraordinária, eles descobriram, né, que o indivíduo tem um problema, certo? O indivíduo tem um problema, ele é dependente lá. E eles descobriram que quando encontra um indivíduo que tinha o mesmo problema, foi assim que começou o pioneiro, ele tem o mesmo problema, precisa de um grupo. Precisa de um grupo. Pessoas que falam a mesma linguagem. Por exemplo, se o camarada é filho de um cara que bebe, ele só vai conversar com outro filho que bebe, e os dois vão se entender pela mesma situação. E isso é o princípio da identificação. Então são princípios. Qual é o princípio que existe esse diálogo entre eu e você? É o princípio, digamos, da reciprocidade. Então, a recuperação, ela se baseia em princípios. Mas e por que é desse jeito? Porque o mundo que nós conhecemos, ele está cheio de personalidades. E muitas delas não tem princípio nenhum, né? O princípio é a lei da selva, não tem princípio. Então, quando você fala, por exemplo, o primeiro princípio, que é difícil para entender, é o princípio que tudo que a pessoa acredita, seja espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e até fisicamente, é um princípio errôneo, porque o resultado é a própria pessoa que não consegue ter em si próprio satisfação. Então é o princípio do quê? Do auto-engano. E daí quando você chega em grupos, né? Eu acho sensacional esse tipo de situação, porque veja, dentro da psicanálise, a metodologia não é você dizer para a pessoa diretamente, entendeu? Inclusive também dentro dos anônimos lá a linguagem é o eu, né? Para falar eu, fala da linguagem do eu. Então, eu falo assim, por exemplo, eu tô com um problema de comer compulsivo. Aí eu marco, e ele escuta, e diz assim pro Aguinaldo, puxa, Aguinaldo, tô com o mesmo problema.
Então, a partir do instante que eu falo eu, agora eu digo assim, pô, Marco, você está comendo demais. Você fica bravo. Porque não tem exemplo. Tem uma história muito interessante de uma mãe que ela foi para o Buda e disse, Buda, diga para o meu filho parar de comer açúcar. O Buda disse para a mãe e para o filho, traga ele daqui 1 mês. Essa história é fantástica. Aí voltou em 1 mês, o Buda disse para ela, para a criança, para de comer açúcar. Aí a mãe perguntou, mas por que você não falou para ele parar de comer açúcar há 1 mês atrás? Aí o Buda disse, porque eu estava comendo açúcar demais há 1 mês atrás. Entendeu? Então, isso é um princípio de quê? O princípio do exemplo. Entendeu? Então, muitas vezes tem uma discussão. Às vezes alguém conversa comigo e diz, poxa, estou numa discussão bravíssima aqui, como é que eu faço? Corta. Fica em silêncio. Dá o exemplo, dá o autodomínio. Não fala nada. Mas eu tenho razão. Não fala nada. O outro também tem razão. E a questão é o princípio do ponto de vista. Entendeu? Certo. Eu demorei muitos anos da minha vida para desenvolver 2 princípios. Muitos anos. E foi muito sofrido. Tá? Primeiro princípio. O princípio do esclarecimento. Que ele é infinito. Então eu estou conversando com você está conversando comigo, as pessoas... É infinito, porque é para esclarecimento, para poder abrir a mente, como dizem, né? Para poder ter novas ideias e tal. A mente é igual um paraquedas, ela só funciona bem quando ela está aberta, né? Bom, beleza. E qual que é o segundo princípio? Esse princípio do esclarecimento, ele é infinito, não acaba nunca, né? Qual que é o segundo princípio? O princípio da insignificância. Isso realmente tem alguma significância para eu ficar remoendo, para eu ficar repassando? Porque o mais interessante que tem dentro dos programas de anônimos, seja qualquer programa que você possa imaginar, né? Existem programas independentes de amor e sexo, incestos, existem o CODA, tem uns que são bastante conhecidos, tem mandagens pequenas. O mais interessante disso é o princípio do vivendo um dia de cada vez. Tem coisa mais fantástica que isso? Porque mentalmente a gente evolui, mentalmente a gente vive, né? E isso é do ser humano através do poder da imaginação. Tá, beleza. Mas você está vivendo o que está na tua mente, neste momento não está. Por isso que eu digo, uma das drogas principais para o adicto e para o alcoólico, né, é a fantasia. Por isso que muitas vezes, quando o camarada, ele cai na real, que é falado muito, né? Ele ficou um tempo sem usar droga. Ele ficou um tempo, daí vem a síndrome de abstinência, ele começa a perceber. Teve um até que olhou e falou, nossa, ele falou bem assim, eu nunca imaginei o quanto a minha mulher era feia. Eu falei, mas cara, quanto tempo você está casado com ela e quanto tempo você bebeu? Eu estou casado com ela há 30 anos e estou bebendo há 25. Eu falei, cara... Mas o que você quer dizer com feia, né? Que princípio você está usando para você poder referir a sua esposa como feia? Não, porque começou a enrolar. Mas eu falei, você já parou para olhar do ponto de vista do coração, da companheira, da mãe dos seus filhos, né? E daí aquela velha história, né? Do espelho, né? Eu só estou vendo no outro. Eu ia falar sobre isso. Eu ia dar uma sugestão para ele. Você tem espelho em casa, companheiro? Agora que você está sóbrio, olha lá no espelho, negão. Pois é. Mas aí você vai vendo como é que é a distorção. Daí eu falei para ele, cara, o que é que você... Porque, na verdade, é o seguinte, muitas vezes isso é muito difícil de compreender. Jean-Paul Sartre, ele tem uma frase terrível. Ele diz assim, o inferno são os outros. E quando você chega dentro da autopercepção, do autoconhecimento, você tem que olhar para você. Tem que olhar para você. Porque a maior luta que tem é o princípio de mudança interna, de coração, individual. Aí o princípio é querer mudar o outro. A família nessa parte, família, quando eu estou falando, é família disfuncional, cujo produto final, o resultado é o adicto ou o bêbado.
entendeu? Porque muitas vezes o bêbado que chegou ali, eu não estou falando do alcoólico, porque o termo alcoólico é quando a pessoa está em reabilitação, entendeu? Ou recuperação. Daí ele diz, eu sou um alcoólico, né? Muitas vezes até tem uma frase triste de ver. Diz assim, é preferível ser um bêbado conhecido do que um alcoólico anônimo. Já ouviu essa, né? Claro. Então isso é o quê? É o princípio do desconhecimento, é o princípio da ignorância, é o princípio do ver, do falar sem ver. Sabe? Então, em termos de reabilitação, não tem nada. Porque um profissional, certo? Ele vai fazer o corpo a corpo com uma pessoa. Tá, beleza. Quando você chega num grupo, são vários pontos de vista. E se você tem até uma metodologia chamada confronto, acho que você já deve ter visto esse tipo de coisa, que é aquele momento que o camarada faz a autobiografia, que ele escreve a vida dele, para trazer do inconsciente para o consciente, para ele começar a se perceber. Dentro de 12 passos é o famoso quarto passo deles, né? De introdução. Então veja. Então, mas por que tem que ter essa metodologia de pegar, né? A pessoa está ali, abstêmia, a pessoa está 6 meses, né? Por que tem essa metodologia? Olha, escreva a tua vida. Escreveu? Pá, beleza, escreveu. Daí tem que ter o confronto, né? Vai sentar na frente de 6, 8, 10, 12, 15 pessoas, né? Porque o camarada, dentro da doença, ele tem o princípio do auto-engano. E ele se engana. Porque isso é típico da doença, né? É típico da doença. Você veja que coisa extraordinária. Quando você vê a literatura, e isso foi escrito por um psicólogo, né? Que aos 21 anos de idade, ele já tinha tentado suicídio 5 vezes, né? E ele queria entender esse mecanismo. Isso é objeto de estudo, e só que não é divulgado. Ele queria entender esse mecanismo das tentativas de suicídio. Sabe o que ele descobriu? Que o suicídio é o supremo acesso, não tem nada além, supremo acesso de birra. É verdade. Então, como é que compreende? Eu, quando era criança, cada vez que eu ia cortar o cabelo, eu fazia uma birra, né? E então era negociado o meu corte de cabelo a troco de um presente. E muitas das vezes não tinha presente, era só uma negociação. E o resultado final eram uns bons tabefe, né? Uns bons tapas. Manipularam você, Aguinaldo? Estavam te manipulando? Estavam mentindo para mentiroso? Não, na época porque a grande situação é o seguinte: acontece uma situação com 5 anos, tá? Acontece uma situação com 15 anos, então 5 anos é a infância, 15 anos a adolescência. Acontece uma situação, digamos, né, com um adulto, né, de 25 anos, né? Acontece uma situação com um homem de 40, acontece uma situação com um homem de 50, tal. A questão é a resposta emocional, certo? Dentro do princípio da imaturidade é a mesma. Não pode ser contrariado. Só que a birra, né, de uma criança, isso aí é birra. Mas e de um adulto? Aí entra a manipulação, a chantagem, a autopiedade, entra todo o jogo para que o egocentrismo, o egoísmo do indivíduo prevaleça. Então, uma das coisas até que eu penso muito em falar, porque às vezes pode ter uma má compreensão, a depressão é fruto do egocentrismo. O indivíduo não tá deixando... Não entendi? Raiva congelada, segundo Grover, né? Que é o profundo egocentrismo e egoísmo. Isso. Só que assim, quando você tem raiva, né? Aí existe uma coisa chamada introspecção. A gente vê, por exemplo, quando se fala em anorexia, certo? Anorexia. O que é o anoréxico? É pessoas, né? Que elas sempre se pensam na questão alimentar. Só que tem um anoréxico emocional. Ele não explode, ele implode. E daí, um câncer de origem alienígena, né, aparece, uma cegueira,
Porque a mente produz? Isso é neurociência. A pessoa não quer enxergar, ela começa a ficar cego. Ela não quer, a vida está muito pesada, ela começa a ter dor nas costas, ter o ombro sobrecarregado, postura, sabe? Ela não consegue, por exemplo, até eu acho até meio abusado falar isso, mas eu andei conversando com alguns profissionais, é possível. Até a diabetes, a origem pode ser na pessoa não encontrar mais doce na vida. E daí ela começa a consumir doce excessivo para ter aquele... A gente sabe que tem coisas que no cérebro, chocolate, prazer imediato, ela acaba criando uma doença por excesso. Então a ideia em si de reabilitação são princípios de autocontrole. São princípios de conversar com você, com as pessoas que estão aí gentilmente, né, as 8 pessoas que estão assistindo essa live, as outras pessoas que acompanharam o processo, entendeu? Então, são princípios. E os princípios, né? O princípio da pontualidade, princípio da responsabilidade, eles estão aí ao longo do tempo, independente de aparecer a questão crônica de alcoolismo e droga, dentro da parte emocional da humanidade, eles estão se perdendo. Então, e isso é muito ruim para o convívio, para situações, para coisas originais, como a própria família, né? Então, a reabilitação e os princípios precisam ser resgatados, né? Tem várias questões, por exemplo, dentro de princípios para conversar, né? Tem, por exemplo, o princípio da participação. A família toma uma decisão sem que aquele que entrou em reabilitação tenha ciência da decisão que a família tomou. Entendeu? A família fica ali tomando decisões, né? Não, mas ele não está em condição de dar uma opinião. Mas já foi perguntar para ele, de repente a loucura, a ideia dele, o que houve? De repente nem a loucura, de repente só quer chamar a atenção por causa do núcleo de existência que é o amor. Né? Tudo gira em torno do amor. Até a palavra em si é muito mal entendida, mas o amor é o sentimento o sentimento máximo que a humanidade deveria observar com mais carinho. Sabe, o amor, a atenção que tem. Por exemplo, às vezes, eu já tive essa experiência, muitas vezes, escutar alguém assim dentro da recuperação dizer o amor da irmandade, né? O amor da participação porque o que acontece de verdade? Quando eu, digamos assim, tem amor por você mesmo, você não vai se destruir. É um princípio da vida. Você vai querer viver mais, você vai querer mostrar para outras pessoas. Eu sei que você é um aficionado, um apaixonado por 12 Passos, acompanho muitas postagens suas. Por quê? Porque você acredita em você descobriu. Não precisa acreditar naquele que vende alguma coisa para você, ou naquele que vende uma ilusão para você. Não precisa. Você começou a perceber que o autoconhecimento... Peraí, mas eu fazia isso porque eu era ignorante, porque eu era imaturo, porque era uma criança num corpo de um adulto. Daí começa a perceber. Eu queria pegar um gancho nessa palavra que eu acho a palavra mais importante de ser humano é o amor, né? Eu vejo assim, inclusive dentro da literatura de Neuróticos Anônimos, logo na primeira página do capítulo 1, quando se é definido o que é a doença emocional, e fala que é uma coisa só, independente da manifestação da sua doença emocional, ela tem um núcleo só, né? E que é o profundo egocentrismo, o egoísmo. E a cura para a doença emocional está muito bem escrito lá no livro vermelho de Neuróticos Anônimos, a cura é o amor, né? Então, olha só, se eu posso me curar da minha doença emocional através da capacidade de amar, eu vou conseguir também, através desse mesmo princípio, parar de usar droga, parar de beber, parar de comer compulsivamente, ou seja, qualquer tipo de tratamento, ele tem por base o amor. Eu falei num programa Independência aí para trás que a gratidão é o segredo da recuperação. Uma pessoa ingrata não consegue ficar limpa, não consegue parar de beber. E se você for ver qual que é o fundo da gratidão, é amor. É amor por si,
amor pelo programa, amor por estar vivo, amor por estar limpo e várias coisas que você pode atribuir ao amor. Quando você falou princípio, a definição de princípio é uma base, é a base de alguma coisa, né? É uma raiz, é uma razão pela qual alguma coisa acontece. Isso significa um princípio. Tanto que lá na 12ª tradição das Irmandades Anônimas fala, procurando sempre colocar princípios acima de personalidades, né? Eu acho sensacional essa fala, porque eu paro de olhar para a personalidade daquela pessoa que pode estar adoecida, como eu, numa sala anônima, e eu começo a tentar entender o que está por trás de tudo isso, o que está além daquela palavra, daquela doença. Às vezes a pessoa que mais pode me ajudar é uma pessoa que está totalmente adoecida, mas por trás daquela doença existe um princípio espiritual que eu posso tirar coisas proveitosas, né? Então, quando a gente fala de recuperação e princípios, né, vamos falar um pouquinho de 12 passos de recuperação e que princípios são esses. A gente não fala que os 12 passos são um conjunto de 36 princípios espirituais, ou seja, 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos para serviços mundiais. Eu gosto muito dos 12 passos em relação à minha recuperação individual, a recuperação individual de cada adicto, cada alcoólico, cada neurótico. É ali que está. As 12 tradições eu vejo como uma convivência grupal. E os conceitos é realmente como que eu vou praticar esses 24 princípios anteriores para levar essa mensagem, para fazer com que as irmandades continuem sobrevivendo e tal. Mas os 12 passos, ele começa numa admissão de impotência. Só que tem um passo anterior a isso, que é o que muita gente não consegue fazer e fica batendo cabeça, que nem a gente falou na live anterior, que o cara tem 12, 15, 20 internações e não consegue ficar limpo. E entra num ciclo vicioso dentro da própria internação. Sai, bate a nave, a família. Por quê? Porque ele não fez o passo zero. O passo zero das Irmandades Anônimas, na minha visão, é o pedido de ajuda. Não há recuperação se eu não pedir ajuda. Não adianta a família querer que eu fique limpo, a família querer que eu pare de beber, o meu marido, a minha esposa, meu filho. E eu posso até, num nível consciente, falar, não, eu vou ficar limpo por causa dos meus filhos, eu amo meus filhos. E eu não duvido que o cara realmente acredite nisso. Mas chega no frigir dos ovos, não consegue. Por quê? Porque ele não pede ajuda. E ele não fez um outro princípio espiritual que eu acho importantíssimo, né, para entrar em recuperação, que é o da 3ª tradição, aonde a única forma de eu entrar em recuperação é eu ter o desejo de parar de usar, desejo de me recuperar, desejo de parar de beber. Esse desejo é um princípio espiritual da 3ª tradição, sem o qual nada funciona. Então, eu posso desejar que o Zezinho fique limpo. Se ele não quiser, eu posso amarrar o pé dele numa bola de ferro. Ele vai com a bola de ferro lá para a biqueira e vai trocar lá no ferro velho, a própria bola de ferro que eu amarrei o pé dele, por droga, sabe? Então, o princípio da 3ª tradição eu acho essencial, porque se eu não pedir ajuda e não tiver o desejo de parar de usar, nada pode fazer com que eu deslanche em recuperação. Porque só a partir de então eu começo a usar os princípios espirituais dos 12 passos. Aonde no primeiro, admito que eu sou impotente, eu aceito que eu sou doente e eu me rendo a uma nova vida. Por que eu me rendo? Porque eu vejo um monte de gente fazendo e deu certo para eles. No segundo passo é falado isso. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram como esse programa funciona. Eu não sei como o programa funciona. Você sabe como o programa funciona, então eu tenho que pedir ajuda para você. Eu tenho que ver qual que é a sua experiência, né? E aí eu acho assim, os 3 princípios básicos de recuperação. Mente aberta, boa vontade e honestidade. Esse é o tripé, é a tríade que está apoiada toda a recuperação. Se eu não tiver a mente aberta, boa vontade e honestidade, eu não consigo também partir desses princípios espirituais e aplicar na prática os princípios espirituais dos 12 passos na minha própria vida. O que você acha disso, Aguinaldo?
A grande pergunta que toda pessoa faz, quando você iniciou a tua fala agora, é a capacidade de amar. Capacidade de amar, né? Então, dentro do livro vermelho de Neuróticos Anônimos, fala assim, adquirir a capacidade de amar. Se uma pessoa, eu, no caso, né, preciso adquirir a capacidade de amar, como é que eu vou fazer isso? Como? Então, entre as minhas buscas, né, que daí você termina uma busca, alguém diz para você, olha, você é um médico, né? Você começou uma busca como jornalista, né? É um jornalista, foi uma busca e tal. Então, nas minhas buscas, eu precisava entender como, né? Porque para lidar com a área humana, no mínimo tem que ter auto-amor. E para ter auto-amor, precisa ter auto-perdão. Para ter auto-perdão, precisa ter autoaceitação, né? Então, isso que é difícil explicar para a pessoa, que o que ela está procurando não está numa clínica, não está num templo, né? O que ela está procurando está dentro dela, só precisa despertar, certo? Só precisa despertar. Então, você citou aí 12 passos, tradições, conceitos e tal, beleza. Quando você dá uma olhada, né, no enunciado de 12 passos, ele fala assim, tendo experimentado um despertar espiritual, daí ele fala o quê? Como consequência desses passos, né? O 12º passo. Ele fala assim, graças, né? Graças. Então não é mais desgraça, é graças a esses passos. Beleza? Muito bem. Aí, mas qual que é a origem? Qual que é a primeira origem disso? Dentro do princípio. O primeiro princípio, o primeiro princípio é aceitação. O primeiro princípio não é o desejo. Não tem nada a ver com o desejo. O desejo, ele vai brotar. Porque a pessoa não tem o desejo. Por quê? Eu expliquei. Quando o indivíduo, né, ele está no uso, seja da bebida alcoólica, ou seja, ele está em outro mundo. Ele está num mundo que só existe na mente dele. Então ele não está enganando ninguém. Ele está num mundo de fantasia. É diferente. Hoje o Marco vai deitar às 11, amanhã ele levanta às 5h30, vai escovar os dentes, vai fazer suas atividades, então vai trabalhar, vai dirigir, né? Tá sorrindo, aí vai fazer... Pô, então você está no mundo real, certo? Porque existe o mundo físico, né? O mundo virtual, que nós estamos aqui virtualmente conversando, eu não tenho o prazer, ainda vou ter o prazer de te dar um grande abraço, fisicamente, e o mundo real, entendeu? Mas e daí? Mas existe o mundo da imaginação que se torna real no mundo físico através das drogas. Entendeu? É o mundo de Bob. Aí é o mundo de Bob. Então, aí... mas como é que é o mecanismo, né, dentro das ideias, para conseguir uma linha de raciocínio, como é que é o mecanismo para brotar o desejo? Se a pessoa usa droga, eu falei sobre isso, ela usa droga, ela vai internada, ela volta para a família, ela dá um tempo, ela usa droga, ela vai internada, ela volta para a família, é o triângulo, tá? Então, ela ainda está tendo vantagem. Ela vai chegar na clínica... Por mais desconfortável que seja, tem algum tipo de troca, né? E, porque neste ciclo de dependência, a família está... precisa quebrar o ciclo num ponto, né? E daí precisa quebrar. Bom, aí daí, quando o camarada encontra desvantagem, pode existir a possibilidade de brotar o desejo. Agora... O que eu ia dizer no tocante à capacidade de amar? Muitos não se reabilitam porque tem um princípio fundamental que não é respeitado. E se chama paciência. O camarada não tem paciência. O camarada...
ele vive na ansiedade daquele mundo louco do 220, e daí, por isso que a doença da adicção não é o uso de droga. Por isso que o alcoolismo não é o álcool. Não é. Enquanto você tratar os efeitos físicos da droga, os efeitos químicos do álcool, não vai conseguir nada. Porque emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, o sistema da família, se é sistema patriarcal, né? Se é o sistema do pai querer... Hoje os tempos são outros, então é toda uma mecânica de mudança para que daí possa existir, não personalidade, como você falou, mas os princípios. Por isso que é difícil. Porque daí o camarada ele tem que se reeducar numa coisa que ele nunca ouviu falar, né? Primeiro, peraí, mas como é que eu vou... Então, a forma de fazer sexo estava errada. A forma de cultuar a Deus era a negociação, estava errada. A forma de chegar perto da mãe ou do pai sempre era uma troca. Só que todo esse mecanismo, ele leva a droga para aquele que tem a propensão, porque é um mecanismo inconsciente. Então não tem como... Como agravante disso tudo, Aguinaldo, a gente acabou de falar, não tem nada a ver com droga, não tem nada a ver com álcool, a doença é muito mais do que isso. Só que, como consequência da adicção, uma delas, o sintoma é o uso de droga, e o cara chapa o globo de verdade, o que acontece? Ele para de sentir coisas verdadeiras. Ele só não tem alegria, ele tem euforia, não tem tristeza, ele tem depressão. Olha só que legal, o Daniel, Big Red Tattoo, falou aqui, ó. De janeiro até maio, estava numa depressão profunda e após procurar vários tipos de ajuda, poder superior, NA, voltei a me amar e hoje eu estou outra pessoa. Olha a capacidade de amar aí voltando. E olha que ele está há 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, né, Daniel? Limpo, só que ele ainda entrou num ciclo de depressão, né? Que é a tal da caiva congelada que a gente estava falando, essa falta de capacidade de se amar para poder amar o outro. E olha só que ele encontrou, né? Dentro desse princípio do amor, ele saiu da depressão a hora que ele aprendeu a se amar. Olha que legal, é o que a gente estava falando aqui, Aguinaldo. Agora, veja o seguinte, uma das coisas que tem, porque tem que compreender o seguinte, o efeito colateral. Então, se o camarada usa droga, vai ter o efeito colateral, né? Vários. Quando o camarada para, é a mesma coisa. E um dos efeitos colaterais, né, que é muito importante tratar, é o sentimento da culpa. Vergonha e culpa, horrível. Não tanto a vergonha, certo? Mas a culpa, porque a vergonha, ela aparece. O cara tá com vergonha, tá retraído. Agora, quando o cara tá culpado, o cara tá olhando pra você aqui, eu tô olhando pra você, mas eu tô morrendo de culpa. E daí vem a culpa, eu preciso, uma das coisas fatais, eu preciso recuperar o tempo perdido. Isso é fatal, é fatal. Não, é por isso que daí vem... Pode falar. Arrebentei com tudo, agora eu preciso retomar o amor da minha família, preciso retomar a minha empresa, a minha conta bancária, o meu carro, blá, 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 e aí entra num ciclo terrível. Olha só o que Big Red Tattoo Daniel falou. Isso mesmo, mas estava limpo, sozinho, até pedir ajuda. Por isso veio a depressão. Estava sem ajuda, querendo fazer sozinho. Isso também é um grande auto-engano, viu, Daniel? A gente achar que a gente consegue se recuperar sozinho. Está escrito no livro Trabalhando os Passos de Narcóticos Anônimos que só tem uma maneira de eu não conseguir trabalhar os passos, que é sozinho, né? Sozinho a gente não consegue. Infelizmente, depois de instalada a doença da adicção, a doença do alcoolismo ou até a doença da neurose, a gente parte de um outro princípio que sozinho não dá mais certo. Não é isso, Aguinaldo? O que é preciso compreender é que a maneira de viver da pessoa está equivocada. Tá? Então, dentro de 12 passos, tem quatro que são fundamentais, para daí chegar no que você falou aí. Então, veja bem, o primeiro, né,
é a derrota. É a total conscientização da derrota total. Tá? Daí o que vai acontecer quando o indivíduo chega nesse ponto? Ele vai para um grupo. E o grupo, né? O grupo é um poder superior a ele. Entendeu? 10 pessoas trocando ideia, conversando e tal. Pô, não é possível que 10 pessoas, né? Um ali tá ali 6 meses, outro tá 6 anos, outro tá 16 anos. Alguma coisa o camarada tá fazendo. Beleza. Bom, daí ele vem dentro da proposta do passo 3, que é a decisão de entregar a vida e a vontade aos cuidados de Deus. Opa, mas eu tô numa religião, né? Lá vem de novo, porque sempre quando você fala em Deus, né, até de certa forma a gente tem que pensar um pouquinho no coração de Deus, né, desse Criador cósmico, inteligentíssimo, porque sempre falou em Deus, se reporta a religião. Ah, mas qual que é a tua religião? Você falou em Deus, qual que é a tua religião, né? Eu já escutei até dizerem, não, mas esse negócio de anônimos aí não funciona muito, porque eles falam num poder superior, lá num poder superior. Quer dizer, como é que você vai explicar se a pessoa não tem a participação, né? A participação para poder entender a mecânica, né? A maior parte de... A maior... que a gente estava falando, é um princípio espiritual. Porque o que acontece é o seguinte, quando você vai conversar com profissionais, eu conheço 12 passos. Então, conhece? Mas não é só 12 passos. Não é só 12 passos. É a mecânica de funcionamento, as 12 tradições, os 12 conceitos que você acabou de falar, o direito de participação. Entendeu? Então, uma coisa a gente conhecer intelectualmente, outra coisa a gente viver os 12 passos. Isso, é uma coisa vivência. Por isso que muitos, e eu, por favor, meu âmbito de trabalho é esse, eu não estou aqui crucificando ou falando de profissão, mas essa doença, ela exige a vivência com as pessoas que têm esse problema, a vivência com essas irmandades, o conhecimento que tem dentro da psicologia moderna, entendeu? Hoje, né, do que vem de 1936 é atualíssimo. De 1968, 1970, esse livro que tem aí nos neuróticos, o livro vermelho, ele é artigos de um jornal de saúde mental de 1962. Hoje, se você falar para um psicólogo, né, sobre raiva congelada, ele não sabe. Porque hoje é outra tecnologia. Ele vai dizer para você, não, você está usando droga porque você não tem resiliência. Aí cai exatamente no que você falou, quando o camarada vai para ajuda desamparado. Ele quer se ajudar com uma coisa, ele quer, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Ó, tá vendo aqui? 2 dedos, né? 2 dedos, tá. Difícil para o camarada entender que ele não tem que vencer isso aqui. Ele é impotente. É diferente a linha de raciocínio. Então, eu vou vencer a droga usando. Eu vou vencer o álcool bebendo. É difícil para entender, cara, mas é ao contrário. É o contrário, porque a mente do doente, ela é uma mente invertida. Entendeu? Por inversão, ele acha que quando uma pessoa diz, cara, você está bebendo demais, isso não tem nada com a minha vida, eu bebo com o meu dinheiro. Entendeu? Então, como a mente é uma mente invertida, entende ao contrário. Por deficiência inconsciente, por deficiência mental, por deficiência num outro nível espiritual. Entendeu? Então, aí... Você falou uma coisa importante aí, Aguinaldo, que é essa tal dessa luta. Meu, a partir do momento que o programa é de rendição, a luta acabou. É um programa para me render. A única guerra que eu ganho me rendendo é a guerra contra as drogas, contra o álcool, contra a minha doença da adicção. Eu preciso de rendição, não é luta. A hora que o cara quiser lutar contra a adicção dele, contra o alcoolismo dele, até contra o álcool, contra as drogas, é a mesma coisa que entrar num ringue com o Mike Tyson. Você vai apanhar. Não tem como lutar. Você tem que se render, é diferente. O Daniel acabou de falar, ó, ele está há 1 ano e 4 meses limpo, mas fazendo do jeito dele. Agora ele está em NA há 30 dias. E hoje ele se ama cada vez mais, né?
um dia de cada vez, só por hoje. Olha que legal. Mas eu não vou me estender muito, porque a gente está conversando aqui e o assunto vai sendo interessante. Para não cansar o pessoal, né? O que a gente precisa, só para finalizar, é justamente isso, né? Quando você lê o primeiro passo, e daí você vê a primeira tradição, né? Mostra a história real de Ed Rickenbacker e seus bravos. Então essa história real, se você fizer uma analogia, ela conta a história de um avião que estava atravessando o oceano e ele caiu no oceano. O que que tem no oceano? A água salgada, que não é potável, e tubarões, certo? E aí, então, o que que a gente consegue entender sobre isso dentro do caminho da recuperação, da abstinência, como queira, da reabilitação? Que a gente vive num mar de perigos e existem os tubarões. Só que o principal tubarão que eu devo cuidar é o tubarão interno. Então, quando o camarada, né, eu encontrei um rapaz que ele parou, né, dentro do processo de reabilitação, ele parou e ele estava com 40 quilos, tá? E uma pessoa, né, eu tenho 1,70 m de altura, ele é bem mais alto que eu. Imagine um cara com 1,82 m por aí, com 40 quilos, só esqueleto. Tá. Aí ele parou. Aí ele foi, passou o tempo, um ano. Quando eu encontrei de novo, ele estava com 110 quilos. Ele transferiu, poderia até dizer isso, mas ele, até então ele não tinha consciência, certo? Então ele transferiu o consumo de droga para comida, entendeu? Então por isso que por isso que adicção, por isso que alcoolismo é uma doença, porque também é uma doença de transferência. Aí o cara ele transfere para o dinheiro, ele transfere para a super espiritualidade, ele transfere. E daí o que acontece? Que a gente, eu gosto muito de Robert Louis Stevenson, que é o médico e o monstro, Dr. Jack e Mr. Hyde. Ou o incrível Hulk lá, com o Dr. Banner lá e os raios gamas, né? E isso quando o camarada está vivendo uma vida que ele não tem essa percepção, ele não tem na cabeça esse diálogo mental, aquilo que você falou aí. Então eu sou meu maior amigo, eu sou meu pior inimigo. Tudo depende de eu continuar conversando, porque a vida continua. Então hoje, né, só me resta agradecer, né? Esperamos aí que a gente toda sexta-feira a gente se encontre, né? Agradecer, né, as 11, 12 pessoas, né? E observei também que essa acho que é a quinta live que a gente está fazendo, né? E eu observei que as visualizações elas aumentaram de forma fantástica. Então eu só tenho que agradecer, né, a esse Deus, né, amantíssimo, né, conforme eu compreendo, dessa oportunidade de trocar ideia com você, conversar. E a gente vai estar sempre estudando, pesquisando. E eu torno a repetir: entre em contato com o Marco, coloquem proposta de pauta, de assunto, para a gente conversar, para trocar ideia, para a gente poder saborear melhor uma vida saudável. Marco, muito obrigado. Meu querido, muito obrigado. Queria agradecer também a galera aí que realmente está crescendo. Eu acho que o pessoal agora está entendendo que é toda sexta-feira. Começa a marcar, né, dentro do coração que sexta-feira, 8 horas, Aguinaldo e o Marcão vamos estar aqui falando sobre algum assunto de recuperação, de uma vida melhor. E sem vocês eu não consigo, graças a Deus. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, galera. Fica com Deus todo mundo. Beijão no coração. Forte abraço.